Após o devastador fracasso na Batalha de Stalingrado, Adolf Hitler se encontra em uma situação desesperada. Obcecado em derrotar o Exército Vermelho, busca desesperadamente uma solução rápida para mudar o curso da guerra na frente oriental. Hitler se depara com a realidade de uma guerra que já não pode controlar completamente. Apesar de suas tentativas desesperadas, a capacidade da Alemanha de manter seu ímpeto começa a enfraquecer significativamente. A guerra se torna uma luta de sobrevivência para o Terceiro Reich, enquanto as forças aliadas avançam pelo oeste e o Exército Vermelho ganha terreno no leste. No entanto, e apesar deste rotundo fracasso, a contraofensiva que a Alemanha desenvolve durante a Batalha de Kharkov na primavera de 1943 permite à Wehrmacht retomar o terreno perdido na bacia do Donetsk e ameaçar diretamente os soviéticos no saliente de Kursk. Batizada como Operação Cidadela, o alto comando alemão, pressionado pelo próprio Adolf Hitler, aprovou no dia 15 de abril de 1943 uma nova ofensiva de verão, que partindo de Orel ao norte e Kharkov ao sul, supostamente cercaria o saliente de Kursk com o objetivo de embolsar e destruir os numerosos exércitos soviéticos ali concentrados. Para isso, o exército alemão se apoiaria pela primeira vez nas novas aquisições tecnológicas em tanques, concretamente os blindados Panther e Tiger, este último equipado com um canhão de 88 mm na torre, que superavam amplamente os até então temidos T-34 russos. A esses carros se juntaram os habituais Panzer III e Panzer IV, além do recém-estreado autopropulsado Ferdinand de 62 toneladas de peso e Elefante de características similares. O mesmo aconteceu com os modernos modelos incorporados à Luftwaffe, já que AOS sempre presentes caças Messerschmitt 109 e bombardeiros de mergulho Stuka, se acrescentaram os novos Henschel 129 convertidos em aviões caça-tanques. O Grupo de Exércitos Centro, sob o comando do Marechal Günther von Kluge, e o Grupo de Exércitos Sul, liderado pelo Marechal Erich von Manstein, seriam as duas alas encarregadas de cercar Kursk pelos setores setentrional e meridional em direção a Svoboda e Oboyan, respectivamente, mantendo plena confiança no fator surpresa e na superioridade técnica dos novos tanques e aviões. É o momento de escrever o testamento final, anotava com amargura um soldado de assalto das SS em seu diário no 5 de julho de 1943, enquanto aguardava a ordem de avançar. Ao longo da linha, os soldados soviéticos compartilhavam suas próprias piadas, como a do tanqueiro que informava que quase todos em sua unidade haviam caído naquele dia. "Sinto muito", dizia. "Vou me certificar de que me queimem amanhã." Hitler deu este nome ao seu plano, argumentando: "Esta operação é de uma importância fundamental. Deve concluir com um rápido e decisivo sucesso. Cada chefe e cada soldado devem estar devidamente preparados para compreender a importância decisiva desta ofensiva. A vitória em Kursk será um farol que iluminará o mundo." O único que restava decidir era o momento de começar e os locais precisos que a inteligência soviética havia sido incapaz de determinar. Adolf Hitler havia adiado a data repetidamente. Pelo menos 3 vezes o alto comando soviético, conhecido como a Stavka, havia emitido falsos alarmes. Então, na tarde de 4 de julho de 1943, os alemães enviaram à AOS seus homens o sinal infalível, uma ração extra de vodka especial de aguardente. Um alsaciano que servia nas Waffen-SS desertou imediatamente e convenceu uma equipe de interrogadores de alto escalão, incluindo o comandante da frente de Voronezh, o general Nikolai Vatutin, e o conselheiro político de 49 anos Nikita Khrushchev, de que a ofensiva alemã começaria antes do amanhecer do dia 5 de julho. Conceder a AOS alemães a vantagem da surpresa tática poderia ser fatal. Khrushchev informou rapidamente Moscou. Joseph Stalin retornou a ligação e, segundo Khrushchev, pediu sua opinião, ao que ele respondeu que "faremos com que o inimigo pague com sangue quando tentar avançar." Prevista a Operação Cidadela para as 5h30 do amanhecer de 5 de julho de 1943,
3 horas antes de desencadear-se a ofensiva alemã, às 2h20 da madrugada, os soviéticos, que sabiam de antemão o plano inimigo e conheciam as posições germânicas, começaram seu próprio ataque preventivo, antecipando-se com um potente bombardeio de peças de artilharia e lançadores de foguetes Katyusha contra seus oponentes. Pegos totalmente de surpresa, as grandes concentrações de tropas alemãs que esperavam se lançar sobre os russos foram intensamente castigadas por milhares de toneladas de fogo e chumbo. Rapidamente, as fileiras germânicas da linha de frente se dissolveram e as baixas começaram a crescer alarmantemente, impedindo qualquer tipo de ofensiva coordenada para o assalto previsto ao amanhecer. Até às 3h30 da madrugada daquele 5 de julho de 1943, o exército alemão não respondeu ao bombardeio soviético, efetuando um fogo de contrabateria com milhares de canhões contra todas aquelas peças inimigas que foram localizadas. Assim, da mesma forma que havia acontecido uma hora antes, as tropas soviéticas foram esmagadas pela artilharia alemã, sofrendo baixas muito elevadas e tendo inúmeros canhões e veículos destruídos. Enquanto isso, ao mesmo tempo em que milhares de projéteis caíam entre uma linha e outra, centenas de sapadores alemães se infiltraram na terra de ninguém, rastejando até as linhas soviéticas, cortando os arames farpados e limpando os campos de minas para que, ao amanhecer, os tanques pudessem avançar. Pouco antes de surgirem os primeiros raios de luz da manhã de 5 de julho de 1943, tanto os aviões da Luftwaffe quanto os da Força Aérea Vermelha atacaram-se mutuamente ao longo de toda a frente, bombardeando concentrações de tropas e aeródromos na estepe. Pela parte alemã, os caças Messerschmitt Bf-109 e Focke-Wulf Fw-190 destruíram, metralhando no solo dezenas de aviões soviéticos. Oficialmente, às 4h da madrugada do 5 de julho de 1943, começou a grande ofensiva terrestre contra Kursk, quando o 9º Exército Alemão do general Walter Model empreendeu a marcha contra os exércitos soviéticos situados entre a frente de Bryansk e a frente central, protegida a infantaria alemã pelos novos blindados Panther e autopropulsados Ferdinand. O primeiro assalto foi um autêntico desastre, porque as tropas soviéticas, bem protegidas nas trincheiras, destruíram numerosos tanques alemães mediante armadilhas explosivas e cargas de dinamite, enquanto os ninhos de metralhadoras e os morteiros dizimavam a infantaria. Somente a entrada em ação dos poderosos carros Tiger da 20ª Divisão Panzer inclinou a balança para os alemães, porque a 15ª Divisão de Fuzileiros foi expulsa do Vale de Oka, com grandes perdas, o que facilitou à Wehrmacht ocupar a própria localidade de Oka, conquistar a cidade de Butirik e destruir todos os canhões antitanque e blindados T-34 presentes na zona. Simultaneamente, o 48º Corpo Panzer iniciou a Operação Cidadela, atacando a frente da estepe em Cherkaskoye. Este assalto, que inicialmente terminou em fracasso porque os 200 tanques alemães foram imobilizados devido a um campo de minas varrido pela artilharia inimiga, pôde ser superado quando os soviéticos cometeram o erro de sair de suas posições e serem massacrados pelos novos blindados Panther. Uma vez dizimados os russos, os novos reforços provenientes do 48º Corpo Panzer e da divisão Panzergrenadier Grossdeutschland permitiram prosseguir o avanço, arrolar as linhas soviéticas com múltiplas baixas para o Exército Vermelho e capturar a cidade de Cherkaskoye. O 2º Corpo Panzer das SS, conformado pelas veteranas divisões Leibstandarte das Reich Totenkopf, partiu em direção ao saliente de Kursk, atravessando os campos de minas com pasmosa facilidade e chocando contra as tropas soviéticas da 52ª Divisão de Guardas e da 375ª Divisão de Fuzileiros. Em seguida, os tanques Tiger, acompanhados de blindados mais leves e semi-orugas Hanomag, que escoltavam soldados a pé e granadeiros, superaram as defesas inimigas
romperam o dispositivo de barreiras antitanque, destruíram os canhões russos que protegiam a zona e dissolveram todo esse setor da frente, facilitando uma penetração para o interior. Menos efetiva foi a ofensiva protagonizada pelo grupo Kempf, o segundo corpo Panzer e o corpo Haus, pois após 5 quilômetros de progresso dos alemães, estes foram detidos diante da frenética resistência da artilharia soviética e ficaram imobilizados, sem poder avançar nem recuar nas colinas de Belgorod. De fato, nem mesmo o fogo de contrabateria dos autopropulsados Ferdinand foi útil para reverter a situação, fazendo com que a infantaria tivesse que continuar a marcha sozinha mediante uma carga à baioneta, que terminou em um sangrento combate corpo a corpo entre soviéticos e alemães, onde se lutou com pistolas, facas, pás e até mesmo com socos e chutes, sem um claro vencedor. No final da tarde daquele 5 de julho de 1943, a Batalha de Kursk melhorou bastante para as tropas do exército alemão quando ocuparam o importante enclave de Alexandrovka. Quase ao mesmo tempo, pouco antes do anoitecer, a 3ª Divisão Panzer, que operava na área de Cherkasskoye, conseguiu contornar o rio Pena graças à intervenção aérea de 100 bombardeiros de mergulho Stuka e aniquilar durante a manobra a 71ª Divisão de Guarda Soviética. Esta inesperada vitória no final do dia significou um duro golpe para o Exército Vermelho, que sofreu 8.300 baixas batalha de Kursk. Com o primeiro cinturão defensivo do Exército Vermelho, ocupado pelo exército alemão, no dia seguinte ao início da Batalha de Kursk, em 6 de julho, o Estado-Maior soviético ordenou a mobilização de todas as reservas diante da gravidade da situação. Assim o fizeram naquela manhã, organizando um contra-ataque com tanques T-34 sobre Okhovatka, cujo assalto terminou em um completo fracasso porque os blindados foram destruídos com facilidade pelos muito superiores Tiger da 2ª Divisão Panzer. Para piorar, uma vez desbaratado o ataque inimigo, mais de 1.000 tanques alemães passaram a ofensiva avançando em cunha com os Tiger na frente, seguidos pelos Panzer III e Panzer IV nas alas, que atropelaram todas as unidades soviéticas em seu caminho e conquistaram a cidade de Soborovka. Novamente, naquele 6 de julho de 1943, o 2º Corpo Panzer das SS carregou contra um novo setor do saliente de Kursk, neste caso, a frente de Voronezh, onde se encontrava o 6º Exército de Guardas. Como em outras ocasiões, os invencíveis tanques Tiger e Panther abriram brecha nas linhas inimigas, conquistaram a aldeia de Luki, tomaram o entroncamento de Yakovlevo, destruíram um regimento soviético inteiro e dividiram o 6º Exército de Guardas em 2 partes, deixando-o incomunicável. No entanto, apesar do incrível sucesso dessas tropas veteranas das Waffen-SS, o 2º Corpo Panzer SS teve que interromper seu avanço porque o restante das forças encarregadas de proteger seus flancos, especificamente o grupo Kempf e o 2º Corpo Panzer, foram incapazes de avançar além das colinas de Belgorod devido à tenaz resistência do Exército Vermelho. Em 7 de julho de 1943, o Exército Vermelho desencadeou uma segunda ofensiva nos arredores de Ponyry, que também terminou em desastre porque 2 corpos blindados de T-34 foram aniquilados pelos tanques alemães. Rechaçados os soviéticos, as tropas alemãs atacaram a própria cidade de Ponyry, defendida pela 307ª Divisão de Fuzileiros, que foi sendo expulsa da urbe AOS poucos após intensa luta corpo a corpo nos subúrbios. Bastou uma única manhã para que os germânicos ocupassem Ponyry, exceto a estação ferroviária, que continuou resistindo graças à chegada por via ferroviária de inúmeros vagões carregados de soldados que milagrosamente conseguiram manter a instalação em mãos soviéticas, apesar dos infrutíferos assaltos inimigos, o que lhe valeu o apelido de Kleine Stalingrad, Pequena Stalingrado. Enquanto isso, no setor do 2º Corpo Panzer SS, as coisas também não foram melhores para o Exército Vermelho, pois após ser expulso de Lushki Norte, a 1ª Divisão Panzer SS Leibstandarte destruiu 75 tanques T-34 russos e a das Reich, outros 50 blindados do mesmo modelo. Muito lentamente, mas de maneira progressiva,
O exército alemão foi avançando no saliente de Kursk, como fez a Totenkopf em 9 de julho, após ocupar a vila de Yakontovo. Igualmente, as coisas melhoraram no dia 10 de julho, quando o grupo Kempf, que pouco antes havia recebido reforços do 4º Exército Panzer, conseguiu finalmente abrir caminho através das colinas de Belgorod e atacar em direção a Korosha, onde destruiu 2 divisões soviéticas inteiras e capturou um general junto com todo o seu Estado-Maior, o que representou um duro golpe para o Exército Vermelho, especialmente depois que os comandantes da frente de Voronezh contabilizaram que restavam apenas 100 tanques dos 646 carros com os quais havia começado a campanha. Curiosamente, a partir de 11 de julho, os soviéticos tiveram que utilizar uma tática consistente em enterrar 100 T-34 no solo e deixar apenas a torre visível para atuar como casamatas móveis, devido às enormes baixas sofridas em tanques. No entanto, apesar de que com essa técnica pulverizaram numerosos blindados alemães, a ofensiva desencadeada naquele dia pelo 2º Corpo SS Panzer, com a 3ª Divisão SS Panzer Totenkopf na frente, que foi coberta do céu por esquadrilhas de bombardeiros de mergulho Stukas e Henschel HH-129, desbaratou as linhas soviéticas e destruiu uma infinidade de tanques russos, permitindo AOS alemães avançar 40 quilômetros e conquistar as aldeias de Berezov, Gremuchi, Bikovo e Voznesenki, até cruzar o rio Psel por meio da construção de uma ponte de pontões de 30 toneladas e posicionar-se às portas de Prokhorovka. De fato, no setor da 6ª Divisão Panzer do general Franz Backe, um destacamento avançado de soldados alemães disfarçados de russos e a bordo de 2 tanques T-34 capturados, tomaram a única ponte intacta sobre o rio Donets na altura de Javets, cercando brevemente o 69º Exército Soviético. Batalha de Prokhorovka. A aldeia de Prokhorovka era uma fazenda estatal situada no meio da estepe da Ucrânia, que abrangia uma frente de 15 quilômetros desde o rio Psel ao norte até a estação de Belenikino, ao sul. Surpreendentemente, e por capricho do destino, os dois lados escolheram esta zona para realizar ofensivas simultâneas no dia 12 de julho de 1943. Hauser estava pronto para cumprir. Suas ordens para o 12 de julho eram diretas. Nada de bobagens. Desta vez, seria necessário aplicar o mantra dos Panzer, Klotzen nicht kleckern. Isso, no entanto, não significava um ataque frontal massivo, 3 divisões ao mesmo tempo, entrando nas mandíbulas dos canhões russos. Hauser pretendia uma operação sequencial que seria realizada da seguinte maneira: a 1ª Divisão SS Panzer Leibstandarte, na fazenda Oktabruska, a 2ª Divisão SS Panzer das Reich, em Teteverino, e a 3ª Divisão SS Panzer Totenkopf, em Vasilevka, enquanto o 5º Exército de Guardas do general Pavel Rotmistrov, composto por 310 tanques e 472 aviões, com o 18º Corpo Blindado em Andrevevka e o 2º Corpo de Guardas Blindado em Vinogradovka. Tal situação preparou o cenário para o acontecimento definitivo de Kursk, a batalha de tanques em Prokhorovka. Todos os elementos do mito estavam à mão. Prokhorovka oferecia um confronto frontal e direto entre as tropas de elite dos melhores exércitos do mundo, em uma frente de 5 quilômetros sob condições que não deixavam dúvidas sobre o desenlace. Lugar para manobras sofisticadas ou para que as forças aéreas e a artilharia tivessem muita importância. O drama é realçado por uma imagem familiar de ambos os lados atacando simultaneamente em uma batalha de encontros no sentido literal, sugerindo predadores em cio. Prokhorovka oferecia um ponto de inflexão emocional. Depois, nada seria igual. Após esta, a maré da guerra seguiu apenas uma direção: Berlim. Às 8h30 da manhã do 12 de julho de 1943, os tanques alemães Panzer, Tiger e Panther da 1ª Divisão SS Panzer Leibstandarte começaram a se mover sobre a planície verde de Prokhorovka em direção à floresta de Storojevoye, enquanto os tanques soviéticos T-34, T-70, KV-1 e Churchill fizeram o mesmo em direção à colina 252.5. Ao grito de "Stahl, Stahl, Stahl", ou
Aço, aço, aço. O 5º Exército de Guardas carregou frontalmente apoiado por uma barreira de peças de artilharia de 15 minutos, que não causou efeito algum, assim como por ondas de aviões Sturmovik Il-2, que também não conseguiram atingir o inimigo. Devido a esses erros de pontaria, assim que os tanques alemães tiveram os T-34 soviéticos a 800 metros de distância, dispararam sobre eles e incendiaram numerosos blindados. Por volta das 9 horas, mais de 500 tanques do 5º Exército de Guardas chocaram contra os do 2º Corpo SS Panzer. Apesar de que os tanquistas alemães foram cegados, porque seus olhos olhavam diretamente para os raios solares vindos do Oriente, e, portanto, os T-34 se abriram em leque para ameaçar as correntes dos superiores Tiger e Panther e até colidir com eles para danificá-los, às 10 horas a primeira onda russa se retirou após perder 20 blindados praticamente sem perdas alemãs, embora a 3ª Divisão SS Panzer Totenkopf tenha tido 50% de avarias em seus tanques pesados, que logo voltaram a estar operacionais. A segunda onda, lançada às 10h30, também não teve efeito porque os T-34 ficaram presos em uma vala antitanque sob a colina 252.2, que os próprios russos haviam escavado anteriormente, o que permitiu ao AS tanques alemães disparar contra um inimigo concentrado até pulverizar 60 tanques inimigos sem perdas próprias. Quanto AOS flancos do setor central da Batalha de Prokhorovka, os blindados do 6º Exército de Guardas foram aniquilados por lançadores de foguetes Nebelwerfer e um agrupamento da 3ª Divisão SS Panzer Totenkopf, que com seus Tiger destruiu 60 tanques T-34 entre o rio Psel e Vasilevka. Envolvidos na batalha estavam, pelo lado alemão, o muito elogiado comandante de tanques Tigre, Michael Wittmann, também Rudolf von Ribbentrop e o Standartenführer Joachim Peiper, junto com seu melhor homem da Leibstandarte, Werner Wolf. Diante de uma energia e determinação incríveis, Wolf tomou a ousada decisão de assumir o comando de uma companhia que havia ficado sem líder após seu comandante ser morto. Com uma determinação inabalável, rapidamente tomou o controle da cena caótica. A liderança de Wolf brilhou intensamente enquanto ele rapidamente organizava uma formidável linha defensiva. Ele reuniu seus granadeiros e o pessoal disponível, e enfrentando o implacável ataque do inimigo, estrategicamente implantou equipes de combate próximo contra tanques, mostrando uma ordem tática excepcional. Seu pensamento rápido e determinação foram fundamentais para evitar um caos maior e infundir um sentido de ordem entre seus camaradas abatidos. Além disso, em meio ao caos da batalha, Wolf conseguiu salvar seus veículos de combate autopropulsados em chamas e à beira da destruição. O poder da personalidade de Wolf transcendeu a mera liderança. Ele se tornou uma força da natureza que não apenas restaurou o espírito combativo dos granadeiros exaustos, mas também lhes infundiu uma determinação amarga e inquebrantável para prevalecer. O ímpeto que o implacável ataque hostil não pôde superar em meio ao caos da batalha, então enfrentou pessoalmente um tanque T-34 em combate corpo a corpo. Neste encontro, ele habilmente eliminou o tanque inimigo, consolidando ainda mais sua reputação como um guerreiro intrépido e formidável. Mas a coragem de Wolf não terminou aí. O comandante do tanque saiu do veículo em chamas e enfrentou Wolf. Ambos travaram uma amarga luta homem a homem em meio à batalha. No entanto, ele executou uma façanha audaciosa ao usar sua própria adaga para matar o general inimigo que comandava. Aos 22 anos de idade, Ribbentrop descreveu em suas memórias: "Foi um inferno de fogo e fumaça a destruição dos tanques T-34, com todos os seus mortos e feridos. Os tanquistas, como os pilotos, podem contar histórias heróicas. A de Ribbentrop poderia ser intitulada 7 Panzers contra 50 T-34 em Prokhorovka. Durante os primeiros minutos, pelo menos, seus 7 Panzer IV sofreram um bombardeio de alvos. Tentando disparar nos flancos contra uma blindagem relativamente fina, cada tanque cobrindo o outro, estavam incendiando os russos a menos de 100 metros de alcance de tiro. A única pergunta era se a munição ou a sorte acabaria primeiro. O tanque do próprio Ribbentrop foi ignorado em meio à carga soviética,
Ele se encontrou surpreendendo os tanques e a infantaria russa pela retaguarda enquanto lutava para voltar ao seu ponto de partida e finalmente saindo vitorioso de um duelo mortal com um T-34 à distância de tiro de canhão. Na colina 252, os russos invadiram o quartel-general de um batalhão de granadeiros Panzer da Leibstandarte. Seu oficial comandante, o famoso Joachim Peiper, pessoalmente destruiu um T-34 com um punhado de granadas de mão, o que não era uma tarefa comum para um oficial superior, nem mesmo nas Waffen-SS. As tripulações de Ribbentrop também ganharam tempo para que as outras duas companhias do batalhão de tanques da Leibstandarte se posicionassem em apoio à sua infantaria pressionada. Indiscutivelmente de maior importância, a resistência de Ribbentrop permitiu que a companhia Tiger da divisão tomasse posições mirando para baixo na colina 252 e cobrindo a fazenda estadual Outubro. As brigadas de vanguarda do 180 Corpo de Tanques tinham a tarefa de atravessar o flanco esquerdo da Leibstandarte, ainda aberto de par em par na ausência dos Panzer da Totenkopf. Em um primeiro momento, 4 Tiger bloquearam seu avanço. Um deles estava comandado por um herói SS ainda mais icônico que Ribbentrop. As lendas que envolvem Michael Wittmann obscurecem o fato de que, mesmo nesta fase inicial de sua carreira, seus camaradas o consideravam único por seu conhecimento da situação e sua cabeça fria. Isso o tornou o homem certo no lugar certo quando centenas de tanques soviéticos avançaram em direção à fazenda estadual Outubro. Começando a distâncias de 1.800 metros, os Tiger liquidaram metódica e sistematicamente um T-34 após outro, e havia muito poucos Tiger para oferecer um alvo à artilharia russa de apoio. Erhard Gurs, um soldado sob o comando de Peiper, disse: "Foi um inferno. Após a batalha, o campo de cultivo a leste da vala parecia um cemitério de tanques. A partir deste último revés e justamente enquanto os carros russos colidiam e eram pulverizados entre os campos de milho e as plantações diante das encostas da colina 252, a aviação alemã obteve a superioridade aérea e com seus caça-tanques, Stukas e Henschel Gas 129 concluiu a jornada aniquilando os últimos blindados soviéticos ao longo de um total de 893 saídas. Ao cair da tarde do 12 de julho de 1943, o 5º Exército de Guardas retirou-se completamente derrotado da Batalha de Prokhorovka, considerada por especialistas como o maior confronto local de tanques da história. Até aquele momento, o Exército Vermelho havia sofrido 5.500 baixas e a destruição de 334 tanques, além de 420 danificados, enquanto o exército alemão sofreu apenas 522 baixas, com 97 mortos e 425 feridos, além de 6 tanques destruídos e 41 avariados. No entanto, os avanços em pequena escala continuaram. A partir das 10h45 da noite, a Totenkopf se sentiu suficientemente confortável para informar que seu grupo Panzer havia chegado à estrada Kartashevka-Prokhorovka com um dia de atraso e uma grande escassez de homens e tanques. No mapa, apenas alguns quilômetros separavam a Totenkopf da estrada que levava à retaguarda do fronte de Voronezh. Até aquele momento, as companhias de granadeiros Panzer da Totenkopf haviam sido reduzidas a 50 homens ou menos, tão cansados após dias de combate corpo a corpo que os estimulantes padrão estavam tendo o efeito contrário. O regimento blindado havia perdido quase metade de seus tanques lutando para sair da cabeça de ponte do Psel. 45 haviam sido destruídos ou danificados, incluindo todos os Tiger. As tripulações dos 56 Panzer restantes estavam exaustas. O combustível e as munições eram escassos. Embora apenas alguns dos tanques avariados tenham se perdido permanentemente, as equipes de manutenção estavam no outro extremo do Psel. Tanto trazer seus homens e veículos para a frente, quanto fazer retroceder os tanques significava desafiar as prioridades mais altas de comida, gasolina e munições em uma direção, ou a evacuação dos feridos na outra. As pontes continuavam vulneráveis ao ataque aéreo e à possibilidade ainda existente de um avanço inimigo surpresa. O quadro original de comando da Totenkopf vinha dos campos de concentração. Seu primeiro comandante,
Theodor Eicke, havia passado um tempo em um hospital psiquiátrico, o que não era um passo habitual para o alto comando, nem mesmo no Terceiro Reich. Não é surpreendente que o espírito da divisão fosse fazer o trabalho a qualquer preço. A imaginação não era uma virtude valorizada. Portanto, quando, na noite de 12 de julho, a Totenkopf expressou sua preocupação com as forças soviéticas e o número de reforços que pareciam chegar a cada momento, quando começou a se preparar intensamente para um ataque ainda mais forte em sua ainda reduzida cabeça de ponte, foi um sinal claro de que o corpo SS havia parado completamente. Pelo menos na mente daqueles que levaram a pior parte do dia no lado soviético e liam as interceptações de rádio decodificadas. Na noite de 12 de julho, Manstein agradeceu e elogiou as divisões das SS por seu sobressaliente sucesso e conduta exemplar. Os relatórios de perdas de tanques soviéticos e os relatos de primeira mão do que lhes havia acontecido reforçaram ainda mais a crença de Manstein de que as possibilidades eram boas e os vermelhos estavam sangrando. A situação real merecia um estado de ânimo mais sombrio. Roth estava nervoso. Seus 2 corpos principais haviam sido fortemente golpeados na frente pelos tanques russos, cujo número excedia em muito a preocupação original que havia levado Roth a planejar a virada das SS para Prokhorovka em primeiro lugar. Além disso, os relatórios posteriores de inteligência e reconhecimento não prepararam o comando do 4º Exército Panzer para corpos e exércitos de tanques que pareciam materializar-se a partir das próprias florestas e estepes. As perdas de pessoal do dia não eram por si mesmas paralisantes. As SS contaram cerca de 200 mortos e desaparecidos, provavelmente mortos. Mas o número de feridos era muito maior. Apenas a Leibstandarte informou 321 feridos, a maioria nas companhias de tanques e fuzileiros. E para repetir o cântico fúnebre universal de Cidadela, nada poderia substituir os veteranos, os comandantes de pelotão e de companhia, os comandantes de tanques e os sargentos que se sacrificavam cada vez mais assumindo riscos suicidas para compensar a redução de habilidade, energia e moral em unidades exaustas e com escassez de homens. Desde 5 de julho, os tanquistas das SS e os granadeiros Panzer, os fuzileiros e os artilheiros foram levados ao limite mental, emocional e físico pela natureza e intensidade dos combates. Um bom número de homens, mesmo entre a tropa, estava levemente ferido ou em choque, mas preferia ficar com seus uniformes a recorrer a um sistema de evacuação médica sobrecarregado. A combinação de calor úmido e chuva torrencial também cobrou seu preço. A sede, ao ponto da desidratação, era um problema especial para os tanquistas. A comida se havia com algo quente, mesmo café, era uma anomalia bem recebida. A constante universal, no entanto, era a falta de sono. Contra todas as probabilidades, na manhã de 13 de julho de 1943, e apesar do lento avanço com que o exército alemão progredia em direção ao saliente de Kursk, Adolf Hitler ordenou a suspensão da Operação Cidadela. A razão para aquele surpreendente decreto foi a invasão dos aliados à Sicília através da Operação Husky, o que forçou o Terceiro Reich a desviar grande parte de seus recursos para um setor muito mais estratégico como era a Itália, e sua permanência na guerra após o desembarque das tropas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Tais acontecimentos fizeram com que todo o 2º Corpo Panzer SS, que mais uma vez havia acabado de frustrar uma ofensiva soviética em Prokhorovka, destruindo 150 tanques inimigos sem perdas próprias, fosse transferido de Kursk para a Península Italiana, incluindo as divisões de elite das Waffen-SS, o que impediu qualquer tipo de ação ofensiva e levou ao cancelamento da Operação Cidadela na frente oriental. Exatamente no mesmo 13 de julho de 1943, quando o alto comando alemão cancelou a Operação Cidadela, a frente de Briansk aproveitou a fraqueza alemã da retirada para desencadear uma contraofensiva com tanques e infantaria protagonizada pelo 11º Exército de Guardas. Rapidamente, a sábia intervenção dos Panzer, liderados pelo general Walter Model, rejeitou o ataque do Exército Vermelho e estabilizou as linhas. Ao mesmo tempo, no dia 14 de julho, procedia-se ao desmantelamento do terreno conquistado desde o 5 de julho, enquanto o 2º Exército Panzer cobria a retirada.
Durante essa operação, os alemães repeliram, no dia 17 de julho, diversos contra-ataques tanto da frente de Briansk quanto da frente de Voronezh, pelo menos até que a contra-ofensiva lançada pelo 11º Exército Soviético, que penetrou mais de 70 quilômetros para o interior sem capturar nenhuma unidade alemã, pois todas foram evacuadas, obrigou todas as divisões do eixo a se refugiarem além do rio Dnieper. Nas primeiras horas de 23 de julho de 1943, as vanguardas do Exército Vermelho alcançaram as linhas do ponto de partida alemão da Operação Cidadela, iniciada em 5 de julho. Com este último episódio, a União Soviética e a Alemanha deram por encerrada a Batalha de Kursk.